milionário descobre que a mendiga negra que ajudou é sua filha e muda seu destino. A chuva caía torrencialmente sobre a metrópole, transformando as ruas em rios cintilantes. As luzes da cidade piscavam como estrelas distantes, refletindo a vida vibrante que pulsava em volta. Rafael, o milionário que parecia ter tudo, estava imerso em sua bolha de poder e riqueza, desprezando o mundo ao seu redor. O carro luxuoso deslizava pelas ruas, enquanto ele olhava para os painéis de LED que anunciavam produtos de marcas fashionistas. Um sinal vermelho interrompeu seu devaneio, e seria nesse instante que o destino jogaria suas cartas. Do nada, uma figura surgiu, uma mulher de aparência desgastada, com cabelos emaranhados e roupas rasgadas. Ela parecia uma sombra em meio à luz neon. Caccidade! Ele nem teve tempo de reagir quando, de repente, 3 homens armados invadiram seu espaço, exigindo a entrega de seus bens valiosos. O coração de Rafael disparou, o suor escorrendo pela sua testa, enquanto ele pensava em sua segurança, em sua vida perfeitamente controlada. Foi então que, com um grito inesperado, a mulher, que parecia ser uma mendiga, avançou na direção dos assaltantes, empurrando um deles e causando um alvoroço generalizado. O confronto foi caótico. Rafael ficou paralisado, a adrenalina explodindo em seu corpo. Ao final do tumulto, a mulher, ofegante e assustadora, conseguiu fazer os homens fugirem. Ele estava chocado. Quem era ela? Agradecido, mas ainda tremendo, decidiu que precisava fazer algo por ela. O estranho impulso de ajudar ressonava forte dentro dele. Ele levou-a para um café próximo. Suas mãos tremiam enquanto servia um pouco de café quente. Ela parecia hesitante, ainda assustada. "Meu nome é Mariana", disse ela, com uma voz carregada de dor. Ele notou a intensidade em seu olhar, uma chama que não havia se apagado, mesmo nas piores circunstâncias. Naquele momento, algo em seu interior se agitou. Um sentimento que ele não conseguia identificar. Conforme conversavam, a história dela começou a se desdobrar, cheia de reviravoltas e segredos. Ela falava sobre como havia perdido tudo, como a vida a havia empurrado para as margens da sociedade. Cada palavra dela parecia perfurar a concha protetora de Rafael, revelando uma parte dele que ele havia enterrado numa busca incessante por sucesso. E então a revelação. Maria, a mulher com o olhar de fogo, mencionou casualmente a idade que tinha quando desapareceu. O mundo de Rafael desabou em um segundo. "Você é minha filha?" Ele sussurrou, a realidade batendo de forma avassaladora. A sua mente girava. Como isso era possível? Anos de separação, traumas não curados, um passado que ele pensava estar enterrado. Os sentimentos conflitantes transbordavam. O que ele deveria fazer agora? Proteger sua reputação, manter sua vida de fachada? Ou buscar a verdade que parecia enclausurada em toda aquela dor? A luta interna tornava-se insuportável, enquanto os ecos de um inimigo desconhecido começavam a se formar na sua mente. A segurança de tudo que construíra estava se desmanchando, e ele sentia o peso da escolha se aproximar. A noite continuava a se desenrolar, cheias de perguntas sem respostas. Rafael olhava para Mariana,
Agora, não mais como uma estranha, mas como um reflexo de todo o seu passado. Será que os laços de sangue podem superar os traumas do passado? Ou essas diferenças acabarão em uma tragédia irreparável? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael olhava para Mariana, confuso e atordoado. A revelação de que ela era sua filha ressoava em sua mente. Cada palavra dela era uma nova faceta de um passado que ele havia tentado esquecer. Mas havia uma sombra de dúvida pairando no ar, como o cheiro de chuva que ainda persiste após a tempestade. Antes que ele pudesse formular uma resposta, o barulho do café em volta desapareceu. O que estava acontecendo? De repente, o estrondo ecoou pela avenida. A porta do café foi arrombada com um golpe violento. Os clientes ao redor ficaram em choque. 3 homens, encapuzados e armados, entraram rapidamente, apontando as armas para todos. O pânico tomou conta. Lugar. Rafael sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Era como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Ele olhou para Mariana, seus olhos agora cheios de medo. Os assaltantes começaram a gritar ordens, mas Rafael estava paralisado, suas emoções conflitantes quase o derrubando. Ele não poderia deixar Mariana sozinha, mas ao mesmo tempo precisava se proteger. Uma das armas se virou em direção a ele. Foi nesse momento que Mariana, com um impulso inesperado, se lançou para a frente, gritando para ele se esconder. Não, não! Volte! Ele gritou, mas sua voz foi abafada pelo som de tiros. Um deles disparou. A bala rasgou o ar e atingiu um dos homens. O ferido caiu e o caos tomou conta do café. Os gritos eram ensurdecedores e o cheiro de pólvora se misturava ao aroma do café. Mariana, com uma coragem inusitada, agarrou a mão de Rafael e puxou-o em direção à saída dos fundos. O coração dele batia forte, os ecos da confusão atrás deles subindo a cada segundo. Enquanto corriam, Rafael ficou impressionado com a força dela, mas a insegurança o dominava. Quem eram esses homens? E por que atacaram? Assim que chegaram ao fundo do café, encontraram uma porta lateral. Rafael olhou para Mariana, sem saber o que dizer, mas ela estava focada. Precisamos sair daqui, disse ela, sua expressão determinada. Ele nunca a havia visto assim, tão forte e confiante. Quando finalmente conseguiram sair, a chuva os recebeu com braços abertos, borrando as emoções. Mas logo a sensação de alívio foi substituída por uma angústia palpável. Na rua, as sirenes começavam a tocar e o caos da cidade parecia mais presente agora do que nunca. Enquanto caminhavam, Rafael ouviu um sussurro. Alguém estava se aproximando. Era um homem alto, com uma expressão de malícia no rosto. Ele se aproximou e, com um sorriso sarcástico, disse: Rafael, você realmente achou que poderia escapar de mim
Tão facilmente? O tom de reconhecimento no ar foi como um soco no estômago. Mariana virou-se, os olhos brilhando de confusão e medo. Quem é você? Perguntou. Mas Rafael já estava em choque. Esse homem, que parecia saber tanto, estava ligado ao seu passado de uma forma que ele não conseguia entender. Ele se lembrava de detalhes que nunca havia revelado. Segredos enterrados que estavam prestes a... Ressilfa, você não deveria estar aqui, filha, disse o homem, ignorando a pergunta dela e olhando diretamente para Rafael. A sua luta está apenas começando. Tem muita coisa que você ainda não sabe. As palavras ecoaram, pesadas como tijolos. Rafael olhou para Mariana, a verdade atingindo-os como uma onda. E em um instante, todas as peças se juntaram. Quem era aquele homem? Quais segredos estavam escondidos por trás daquela fachada de riqueza e sucesso? O que mais ele ainda não sabia sobre sua filha? Precisamos ir, disse ele, a urgência frenética empurrando-os adiante. Mas a tensão no ar era palpável. O passado estava voltando, e eles estavam prestes a descobrir que talvez tudo o que acreditavam saber sobre si mesmos estivesse prestes a ser desmantelado. O destino deles estava entrelaçado em uma teia de segredos, e nada seria como antes. Rafael encarou o homem, o coração disparado. Aquela figura sombria parecia ter saído direto dos pesadelos de seu passado. Ele queria perguntar, entender, mas as palavras morreram em sua garganta. Mariana, com um olhar cheio de fumaça, estava ao seu lado, a tensão tecendo um fio invisível entre eles. Você a abandonou, não foi? O homem falou com um sorriso torto, como se estivesse em uma rotina ensaiada. E agora quer recuperar o tempo perdido? Que lindo, não? Rafael sentiu um aperto no peito. Essas palavras eram como facadas. Como ele poderia justificar anos de silêncio? Ele nunca a abandonara de verdade, mas a vida o acolheu em seu brilho e ele a perdeu no caminho. Mariana não sabia da dor dele, nem da batalha interna que o consumia. Quem é você para falar assim? Que direito você tem? Rafael rodou a cabeça, buscando encontrar forças. O homem fez uma careta, como se estivesse se divertindo com a expressão aflita de Rafael. Eu sou alguém que conhece a verdade. Você, rapaz, acha que tudo que brilhou na sua vida é o que realmente importa? Eu tenho informações que podem mudar tudo. Nesse instante, a raiva dele explodiu. O que quer? O que sabe sobre mim? O cheiro da chuva misturou-se ao ódio que pulsava dentro dele. As sirenes lá longe se aproximavam, mas tudo o que importava agora era aquele jogo de palavras. Sabia que sua vida está prestes a desmoronar. E ainda mais, sabia que a garota ao seu lado não é quem você pensa que é. Rafael sentiu o chão desaparecer debaixo de seus pés. O quê? Como assim não é minha filha? Mariana olhou para ele confusa. A sombra de desconfiança cruzou seu rosto. Rafael, o que ele está dizendo? Ela estava perdida, suas emoções mudando a cada segundo. O clima angustiante o cercava, e o homem à frente parecia se divertir imensamente. É isso mesmo, Mariana. Você não é a filha do Rafael. Na verdade, você é parte de um plano muito maior. A verdadeira filha dele. O homem fez uma pausa, como se estivesse saboreando a revelação. A verdadeira filha está viva. E essa aqui, ele apontou para Mariana com um olhar arqueado. É apenas uma peça nesse tabuleiro que você não consegue ver. Não pode ser. Rafael quase sussurrou, a confusão doer como um soco no estômago. Os ecos de suas dúvidas explodiam na mente.
O que ele havia construído até agora estava se desmanchando, como areia escorrendo entre os dedos. O homem começou a caminhar, movendo-se em direção a eles. A história que você conhece é uma mentira, Rafael. Você não sabe nada sobre suas escolhas e o que fez com ela. A vida que você vive é uma farsa. Uma boa mentira. A verdadeira dor está escondida sob a superfície. E você nem percebe. Mariana estava paralisada, a expressão refletindo a tempestade de emoções dentro dela. Rafael, isso é verdade? O que ele está dizendo é possível? Rafael não tinha respostas. Sentia que o mundo estava girando rápido demais. Não pode ser. Ele balançou a cabeça, tentando organizar os pensamentos. Diga que isso não é verdade! As palavras escaparam enquanto ele buscava conforto no olhar dela. Mas os olhos de Mariana estavam cheios de incertezas. Então, um grito ecoou pela rua. Serpentes de pânico cortaram o ar e um carro disparou em direção a eles, enquanto pessoas começavam a correr em todas as direções. O homem continuava a se aproximar. E a intensidade da situação crescia como uma tempestade prestes a eclodir. Rafael, corra! Mariana gritou pelo braço. Mas ele hesitou, o coração pesado. O que era real? O que era uma mentira? O destino deles estava em jogo e ele sabia que mal começara a arranhar a superfície de todo o caos que o cercava. O ataque está apenas começando! O homem gritou enquanto uma risada sombria escapava de sua boca. Rafael sentiu o mundo girar e a realidade cair sobre ele como uma avalanche. E quando o carro passou, tudo o que pôde fazer foi observar, agora preso entre o passado e o futuro que se desdobrava bem diante deles. As perguntas zumbiam em sua mente. O que isso significava para ele e para Mariana? E o que mais ele ainda não sabia? O desespero imergiu, desafiando qualquer esperança de resposta. O jogo estava longe de terminar. Rafael e Mariana assistiam ao homem se aproximar, o coração batendo como tambores em meio ao caos. Cada passo dele parecia um golpe, desnudando seus medos. A chuva caía intensa e as gotas pareciam refletir a tensão que crescia entre eles, ardendo no ar. Quem é você? Mariana exigiu, seu tom agora firme, mas havia um tremor em sua voz. Rafael sentiu um nó na garganta, ansioso, preparado para qualquer reação. Mas o homem não respondeu imediatamente. Ele apenas sorriu, uma expressão maligna e satisfeita. O que eu sou não importa. O que você precisa saber é que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Ele pronunciou como se fosse uma mantra. Seu olhar cintilava com um gosto de vingança que deixava no ar o inquietante pressentimento. Rafael olhou para Mariana. Os olhos dela pareciam procurar respostas, mas havia insegurança. Eu não sei o que ele quer dizer, disse ela, mas Rafael podia ver. Que por dentro, ela estava tão confusa quanto ele. Rafael, o que está acontecendo? Eu não sei. O pensamento ressoava em sua mente, mas ele não podia deixar transparecer sua incerteza. O homem continuava, seu sorriso aumentando. Você se pergunta por que não sabe a verdade sobre sua filha? Porque a verdade é uma traiçoeira. E você tem tudo a ver com isso. Eu não sou responsável por seus jogos! Rafael gritou, a raiva subindo dele como uma onda. Diga logo, o que você quer? Seus punhos estavam cerrados, mas a sensação de impotência o preenchia. O que você quer? O homem repetiu, agora mais perto, envolto na neblina da chuva.
Rafael estava prestes a perder o controle quando algo inesperado aconteceu. Ele percebeu uma movimentação atrás do homem. Uma figura começou a se formar nas sombras e todos os olhares se voltaram para ela. Era uma mulher, cabelos desgrenhados, rosto pálido sob a luz fraca dos postes. O momento congelou e Rafael sentiu seu coração parar. Não! As palavras escaparam de seus lábios. A mulher se aproximou lentamente, um eco de dor estampado em seu rosto. Pai? Sua voz tremia, mas havia uma força inegável que ressoava nela. Era como se o tempo tivesse parado. E Rafael ficou paralisado ao ouvir a palavra que tanto temia. Quem? Quem é você? Mariana questionou, sua voz se quebrando. O homem, com um sorriso amplo, tornou-se o epicentro da revelação devastadora. Essa é a verdadeira filha, Rafael. A que você pensou que tinha perdido para sempre. Sua vida é uma mentira. E essa aqui, ele apontou para Mariana, é apenas um peão em um jogo que você não consegue compreender. A revelação atingiu Rafael como uma bola de ferro, preenchendo-o com um tumulto de emoções. Não pode ser! Ele mal conseguia pensar. O choque se alastrou e a insegurança tomou conta dele como uma tempestade. A mulher se aproximou mais, os olhos se encontrando com os dele. Você não me conhece, mas eu sou a sua verdadeira filha. Meu nome é Sofia. E à medida que cada palavra saía de seus lábios, um desespero apertava o peito de Rafael. Como ele poderia não saber? Como ele poderia ter sido enganado por tanto tempo? Mariana olhou entre os dois. Uma mistura de confusão e dor cruzando o seu. Rosto! Rafael! O que está acontecendo? Esta não pode ser verdade. A voz dela era como um grito distante. Mas Rafael mal podia ouvir. As peças foram a mover em sua mente como um quebra-cabeça desmoronando. Você não está pronto para ouvir a verdade. Você não sabe mais quem é você. Quem sou eu? Rafael murmurou, incapaz de captar tudo o que estava acontecendo. Você não está pronto para ouvir a verdade, disse Sofia. Seus olhos cintilando com uma dor compreensível. Mas você precisa saber. Nossa vida não foi só o que você imagina. Há muito mais em jogo. Os sirenes se tornaram mais altas. A tensão elétrica pairava no ar. Rafael olhou para o homem e então para Mariana e Sofia. O que mais estava escondido? O que mais ele não sabia? E o que isso significaria para ele? Para Mariana? Para a nova vida que ele tentava construir com alguém que sempre pensou ser sua filha? O jogo deles não acabaria tão cedo. Rafael e Mariana assistiam ao homem se aproximar, o coração batendo como tambores em meio ao caos. Cada passo dele parecia um golpe, desnudando seus medos. A chuva caía intensa e as gotas pareciam refletir a tensão que crescia entre eles, ardendo no ar. Quem é você? Mariana exigiu, seu tom agora firme, mas havia um tremor em sua voz. Rafael sentiu um nó na garganta, ansioso, preparado para qualquer reação. Mas o homem não respondeu imediatamente. Ele apenas sorriu, uma expressão maligna e satisfeita. O que eu sou não importa. O que você precisa saber é que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Ele pronunciou como se fosse uma mantra. Seu olhar cintilava com um gosto de vingança que deixava no ar um inquietante pressentimento.
Rafael olhou para Mariana. Os olhos dela pareciam procurar respostas, mas havia insegurança. Eu não sei o que ele quer dizer, disse ela, mas Rafael podia ver que por dentro ela estava tão confusa quanto ele. Rafael, o que está acontecendo? Eu não sei. O pensamento ressoava em sua mente, mas ele não podia deixar transparecer sua incerteza. O homem continuava, seu sorriso aumentando. Você se pergunta por que não sabe a verdade sobre sua filha? Porque a verdade é traiçoeira. E você tem tudo a ver com isso. Eu não sou responsável por seus jogos. Rafael gritou, a raiva subindo nele como uma onda. Diga logo o que você quer. Seus punhos estavam cerrados, mas a sensação de impotência o preenchia. O que você quer? O homem repetiu, agora mais perto. Envolto na neblina da chuva, Rafael estava prestes a perder o controle quando algo inesperado aconteceu. Ele percebeu uma movimentação atrás do homem. Uma figura começou a se formar nas sombras e todos os olhares se voltaram para ela. Era uma mulher, cabelos desgrenhados, rosto pálido sob a luz fraca. Os postes. O momento congelou e Rafael sentiu seu coração parar. Não. As palavras escaparam de seus lábios. A mulher se aproximou lentamente, um eco de dor estampado em seu rosto. Pai? Sua voz tremia, mas havia uma força inegável que ressoava nela. Era como se el tiempo había parado, y Rafael ficou paralisado a ouvir el palabra que tanto temía. ¿Quién es? Mariana gestionó, sua voz se quebrando. Oman con un sorriso amplo. Tornóse o epicentro da revelación devastadora. Esa es la verdadera filia, Rafael. La que pensó que tenía perdido para siempre. Su vida es una mentira. Y esa, aquí. Él apuntó para Mariana. Es apenas un peón en un juego que tú no consigues comprender. La revelación atingió a Rafael como una bola de ferro, preenchendo-o com um tumulto de emoções. Não pode ser. Ele mal conseguia pensar. O choque se alastrou e a insegurança tomou conta dele como uma tempestade. A mulher se aproximou mais, os olhos se encontrando com os dele. Você não me conhece, mas eu sou a sua verdadeira filha. Meu nome é Sofia. E à medida que cada palavra saía de seus lábios, um desespero apertava o peito de Rafael. Como ele poderia não saber? Como ele poderia ter sido enganado por tanto tempo? Mariana olhou entre os dois. Uma mistura de confusão e dor cruzando seu rosto. Rafael, o que está acontecendo? Esta não pode ser verdade. A voz dela era como um grito distante, mas Rafael mal podia ouvir. As peças começaram a se mover em sua mente como um quebra-cabeça desmoronando. Eu não sei mais quem é você. Quem sou eu? Rafael murmurou, incapaz de captar tudo o que estava acontecendo. A chuva parecia ter parado, mas a tempestade dentro dele só aumentava. Você não está pronto para ouvir a verdade, disse Sofia, seus olhos cintilando com uma dor compreensível. Mas você precisa saber. Nossa vida não foi só o que você imagina. Há muito mais em jogo. Um clarão cortou o céu e um estrondo ensurdecedor retumbou logo em seguida. Rafael e Mariana se encolheram. O som parecia um sinal de que o caos ainda não tinha acabado. Nesse instante, um carro preto disparou pela rua e parou abruptamente. Pneus gritando no asfalto. As portas se abriram abruptamente. E uma figura alta, com uma máscara e uma arma na mão, saltou do veículo. Antes que qualquer um pudesse reagir,
Ele começou a disparar para o alto. "Saia do caminho!" ele gritou. Sua voz era nasal e cheia de autoridade. O pânico tomou conta da multidão ao redor. As pessoas gritando enquanto buscavam abrigo. Rafael sentiu um frio na espinha. "Mariana, se esconda!" ele berrou. Mas ela estava paralisada, os olhos fixos em Sofia. Essa nova tempestade havia diminuído suas dúvidas e levantado um novo medo. Quem era aquele homem? E o que realmente sabia sobre sua família? No meio do caos, o homem que havia trazido a revelação se virou, seu sorriso desvanecendo ao perceber a nova ameaça. "Você não pode fugir do que está por vir, Rafael!" ele gritou, antes de ser puxado para dentro do carro por alguém que estava lá dentro. A cena se desenrolava como em câmera lenta, Rafael lutando para entender. O mistério de sua família se tornara um labirinto ainda mais complexo. Havia segredos escondidos e agora uma nova ameaça à espreita. As perguntas ecoavam em sua mente. Quem era realmente Sofia? E por que aquele homem desejava vê-lo destroçado? O que mais iria atingir seu passado? Se escondia nas sombras. Uma batida repentina fez o chão tremer sob seus pés. O jogo havia mudado de novo. E a única certeza que restava era: em meio ao caos crescente, a verdade estava prestes a se revelar, ou se enterrar de vez. Rafael e Mariana observavam o homem se aproximar, o coração batendo como tambores em meio ao caos. Cada passo dele parecia um golpe, desnudando seus medos. A chuva caía intensa e as gotas pareciam refletir a tensão que crescia entre eles, ardendo no ar. "Quem é você?" Mariana exigiu, seu tom agora firme, mas havia um tremor em sua voz. Rafael sentiu um nó na garganta, ansioso, preparado para qualquer reação. Mas o homem não respondeu imediatamente. Ele apenas sorriu, uma expressão maligna e satisfeita. "O que eu sou não importa. O que você precisa saber é que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer." Ele pronunciou, como se fosse uma mantra. Seu olhar cintilava com um gosto de vingança que deixava no ar um inquietante pressentimento. Rafael olhou para Mariana. Os olhos dela pareciam procurar respostas. Mas havia insegurança. Eu não sei o que ele quer dizer", disse ela. Mas Rafael podia ver que por dentro ela estava tão confusa quanto ele. "Rafael, o que está acontecendo?" "Eu não sei." O pensamento ressoava em sua mente, mas ele não podia deixar transparecer sua incerteza. O homem continuava, seu sorriso aumentando. "Você se pergunta por que não sabe a verdade sobre sua filha? Porque a verdade é traiçoeira, e você tem tudo a ver com isso." "Eu não sou responsável por seus jogos!" Rafael gritou, a raiva subindo nele como uma onda. "Diga logo o que você quer." Seus punhos estavam cerrados, mas a sensação de impotência o preenchia. "Que você quer?" O homem repetiu, agora mais perto, envolto na neblina da chuva. Rafael estava prestes a perder o controle quando algo inesperado aconteceu. Ele percebeu uma movimentação atrás do homem. Uma figura começou a se formar nas sombras e todos os olhares se voltaram para ela. Era uma mulher, cabelos desgrenhados, rosto pálido sob a luz fraca dos postes. O momento congelou e Rafael sentiu seu coração parar. "Não!" As palavras escaparam de seus lábios.
A mulher se aproximou lentamente, um eco de dor estampado em seu rosto. Pai? Sua voz tremia, mas havia uma força inegável que ressoava nela. Era como se o tempo tivesse parado, e Rafael ficou paralisado ao ouvir a palavra que tanto temia. Quem é você? Mariana questionou, sua voz se quebrando. O homem com um sorriso amplo tornou-se o epicentro da revelação devastadora. Essa é a verdadeira filha, Rafael. A que você pensou que tinha perdido para sempre. Sua vida é uma mentira. E essa aqui? Ele apontou para Mariana. É apenas um peão em um jogo que você não consegue compreender. A revelação atingiu Rafael como uma bola de ferro, preenchendo-o com um tumulto de emoções. Não pode ser. Ele mal conseguia pensar. O choque se alastrou e a insegurança tomou conta dele como uma tempestade. A mulher se aproximou mais, os olhos se encontrando com os dele. Você não me conhece, mas eu sou a sua verdadeira filha. Meu nome é Sofia. E à medida que cada palavra saía de seus lábios, um desespero apertava o peito de Rafael. Como ele poderia não saber? Como ele poderia ter sido enganado por tanto tempo? Mariana olhou entre os dois, uma mistura de confusão e dor cruzando seu rosto. Rafael, o que está acontecendo? Esta não pode ser verdade. A voz dela era como um grito distante, mas Rafael mal podia ouvir. As peças começaram a se mover em sua mente, como um quebra-cabeça desmoronando. Eu não sei mais quem é você. Quem sou eu? Rafael murmurou, incapaz de captar tudo o que estava acontecendo. A chuva parecia ter parado. Mas a tempestade dentro dele só aumentava. Você não está pronto para ouvir a verdade, disse Sofia, seus olhos cintilando com uma dor compreensível. Mas você precisa saber. Nossa vida não foi só o que você imagina. Há muito mais em jogo. Um clarão cortou o céu e um estrondo ensurdecedor retumbou logo em seguida. Rafael e Mariana se encolheram. O som parecia um sinal de que o caos ainda não tinha acabado. Nesse instante, um carro preto disparou pela rua e parou abruptamente. Pneus gritando no asfalto. As portas se abriram abruptamente e uma figura alta, com uma máscara e uma arma na mão, saltou do veículo. Antes que qualquer um pudesse reagir, ele começou a disparar para o alto. Saia do caminho! Ele gritou. Sua voz era nasal e cheia de autoridade. O pânico tomou conta da multidão ao redor, as pessoas gritando enquanto buscavam abrigo. Rafael sentiu um frio na espinha. Mariana, se esconda! Ele berrou, mas ela estava paralisada, os olhos fixos em Sofia. Essa nova tempestade havia diminuído suas dúvidas e levantado um novo medo. Quem era aquele homem e o que realmente sabia sobre sua família? No meio do caos, o homem que havia trazido a revelação se virou, seu sorriso desvanecendo ao perceber a nova ameaça. Você não pode fugir do que está por vir, Rafael! Ele gritou, antes de ser puxado para dentro do carro por alguém que estava lá dentro. A cena se desenrolava como em câmera lenta. Rafael lutando para entender. O mistério de sua família se tornara um labirinto ainda mais complexo. Havia segredos escondidos e agora uma nova ameaça à espreita. As perguntas ecoavam em sua mente. Quem era realmente Sofia? E por que aquele homem desejava vê-lo destroçado? O que mais iria atingir seu passado se escondia nas sombras. Então, enquanto a multidão
corria em todas as direções. Rafael sentiu um puxão frio em seu bolso. Era um celular vibrando. Com um movimento rápido, ele puxou o aparelho e o desbloqueou. A tela mostrava uma mensagem que fez seu coração gelar. Oi, pai. Estou em perigo. Você precisa me encontrar. As coisas não são o que parecem. Não confie nela. Era uma mensagem da filha dele, a que ele pensou ter perdido. A verdadeira Sofia. Ele não conseguia acreditar. Confusão girava na sua mente como uma tempestade. Agora ele tinha que decidir: seguir a nova Sofia ou proteger Mariana. E acima de tudo, quem ele realmente estava protegendo? As sirenes se aproximavam, e enquanto a chuva cessava, Rafael sabia que a verdade que buscava estava cada vez mais distante. O jogo tinha mudado novamente, e suas escolhas poderiam custar tudo. Rafael sentiu o coração disparar ao ler a mensagem no celular. Oi, pai! Estou em perigo! Você precisa me encontrar! As coisas não são o que parecem! Não confie nela! A voz da sua verdadeira filha ressoava em sua mente como um eco. Um chamado desesperado que ele não podia ignorar. Mariana, eu preciso ir! Ele mal conseguiu formar as palavras. O pânico tomava conta dele. Mas precisou olhar para Sofia, que agora parecia estar se afastando, como se o espaço entre eles se expandisse. Rafael, o que está acontecendo? A Mariana insistiu, um toque de preocupação na voz. Mas seu olhar se desviou para a figura com a máscara que havia surgido do carro, agora estendendo a mão com um gesto ameaçador. A situação estava se tornando uma armadilha. Algo tinha que ser feito. A tensão estava a mil, o som das sirenes ecoando cada vez mais perto. Eu não sei quem você é, mas preciso proteger minha filha. Rafael gritou para o homem de máscara, sem saber se estava se referindo a Sofia ou Mariana. Ele estava pegando fogo por dentro, a confusão em sua mente se transformando em aquela urgência palpável, quase elétrica. Você quer protegê-la? O homem disse, agora com um tom de zombaria, enquanto mais gente começava a gritar e correr. Você realmente acredita que está fazendo a coisa certa? A verdade é mais perigosa do que você imagina. E então, como se o universo tivesse decidido dar um golpe final, a mulher que se aproximara, a verdadeira Sofia, agora parecia hesitante. Pai, espere! Mas qualquer palavra que tivesse a dizer ficou presa em sua garganta quando a figura mascarada avançou em sua direção. Cale-se, Sofia! O homem gritou e de sua mão uma luz brilhou, um flash que parecia um disparo. O impacto foi rápido. Uma explosão de fumaça tomou conta do lugar e Rafael sentiu o chão tremer sob seus pés. Mariana, corra! Ele berrou, enquanto tentava puxar Sofia para trás, mas antes que pudesse, tudo se escureceu. Os gritos, os tiros, a fumaça, tudo virou um tumulto incontrolável. Quando a visão finalmente se clareou, Rafael percebeu que estava ao lado de Mariana, mas na sua mão agora havia um objeto frio e pesado. Era uma arma. E não só isso. Ao olhar para o lado, viu que ela também estava armada. O que aconteceu? Mariana perguntou, a voz trêmula, mas com uma firmeza que surpreendeu Rafael. Sofia, onde está Sofia? Ele perguntou rápido, a preocupação invadindo-o. Mas ao olhar de volta, algo o paralisou. Sofia estava caída no chão, o olhar vazio e fixo no céu coberto de nuvens escuras. Não! Rafael gritou, seu corpo em estado de choque. Ele se lançou para a frente, mas uma risada sardônica ecoou na fumaça ainda densa. O homem mascarado estava de pé,
observando a cena com um sorriso vitorioso. Surpresa! É isso que acontece quando você tenta jogar um jogo que não conhece as regras. Ele exclamou, como se tudo fosse parte de um show. Você nunca quis ver a verdade, Rafael. Agora esta é a sua escolha. Desesperado. A verdade ainda não foi desvendada. Prepare-se para o que está por vir, Rafael. A roda da fortuna gira de formas inescrutáveis. E com isso desapareceu na escuridão da noite, como uma sombra que se dissipa. O que foi isso? Mariana tentou segurar Rafael, que parecia prestes a desmoronar. Mas as palavras não vinham. Ele estava mais perdido do que nunca. Precisamos! A voz dele soou trêmula. Precisamos ir agora. O que quer que isso seja, não acabou. Ele sentiu como se o chão estivesse se abrindo abaixo deles. A verdade emaranhada envolvendo-os em uma espiral confusa de segredos e mentiras. Com isso, uma nova cena de tensão estava prestes a se desenrolar. E Rafael percebeu que o destino dele e de todos ao seu redor estava mais entrelaçado. Sim, entrelaçado, que jamais poderia imaginar. Rafael sentiu o coração disparar ao ler a mensagem no celular. Oi, pai. Estou em perigo. Você precisa me encontrar. As coisas não são o que parecem. Não confie nela. A voz da sua verdadeira filha ecoava em sua mente como um chamado desesperado. Mariana, eu preciso ir. Ele mal conseguiu formar as palavras. O pânico tomou conta dele, mas precisava olhar para Sofia, que agora parecia estar se afastando, como se o espaço entre eles se expandisse. Rafael, o que está acontecendo? Mariana insistiu, com preocupação na voz, mas seu olhar se desviou para a figura com a máscara, que havia surgido do carro, agora estendendo a mão em um gesto ameaçador. A situação estava se tornando uma armadilha. Algo precisava ser feito. A tensão estava a mil, o som das sirenes ecoando cada vez mais perto. Eu não sei quem você é, mas preciso proteger minha filha. Rafael gritou para o homem de máscara, sem saber se estava se referindo a Sofia ou Mariana. O calor da adrenalina o consumia, a confusão em sua mente se transformando em uma urgência palpável. Você quer protegê-la? O homem disse, agora com um tom de zombaria, enquanto mais gente começava a gritar e correr. Você realmente acredita que está fazendo a coisa certa? A verdade é mais perigosa do que você imagina. E então, como se o universo tivesse decidido dar um golpe final, a mulher que se aproximara, a verdadeira Sofia, agora hesitava. Pai, espere! Mas qualquer palavra que tivesse a dizer ficou presa em sua garganta quando a figura mascarada avançou, como se estivesse se preparando para um ataque. Então, em um movimento rápido, o homem lançou algo para o chão. Uma granada de fumaça explodiu em um turbilhão de cinzas e barulho. Rafael e Mariana se encolheram, o cheiro forte e a visão ofuscada recortando a silhueta do homem, se afastando na névoa. Mariana, corre! Rafael berrou, tentando puxar Sofia para trás. Mas tudo parecia girar. A fumaça o separou e ele sentiu um puxão frio em seu bolso. O celular vibrava novamente. Ele olhou e sua visão se ajustou, mas o que viu fez seu coração parar. A mensagem na tela era de uma nova remetente. Eu sou Sofia. Aquela não. É a sua verdadeira filha! Corra! O pânico tomou conta. O quê? As palavras escaparam da boca de Rafael. Seu mundo estava desabando.
Ele olhou para Mariana, aos pedaços na confusão. Mariana, precisamos descobrir o que está acontecendo. Mas antes que ele pudesse continuar, estrondos começaram a sacudir o chão, como se o próprio céu estivesse ruindo. O homem mascarado estava de volta, agora com mais homens atrás dele, todos armados. O caos do café se repetia, mas agora era mais intenso, como uma tempestade prestes a desabar. Está na hora de acabar com essa história, gritou o homem de máscara, uma risada sarcástica escapando de seus lábios. Ele se virou para Sofia, que agora estava incrédula, os olhos arregalados. Você realmente achou que poderia se esconder da verdade por tanto tempo? As palavras dele cortaram o ar como uma faca. A verdade? O que mais ele sabia? Rafael se virou novamente para Mariana, seu coração batendo forte. Quem? Quem é ela? O que está acontecendo? Rafael, eu não sei, Mariana gritou, olhando de um para o outro, visivelmente assustada. Isso não faz sentido. E então, como um filme em que tudo se encaixa de repente, o homem com a máscara fez um gesto, e um dos capangas trouxe uma figura amarrada. Coberta por um lençol, Rafael teve um calafrio. Não, não pode ser! Com um movimento brusco, o homem retirou o lençol e o ar parou. Era uma mulher com traços familiares. Rafael não só a conhecia, era o rosto que ele tem. Jamais esperou ver novamente. Mãe, ele sussurrou, e a dor de uma vida inteira explodiu em sua mente, cada lembrança esmagando como uma onda. Rafael! A mulher falou, a voz familiar misturada em um tom de desespero e amor. Mas o homem mascarado ignorou a cena, continuando rapidamente. Agora você vê o quão longe você chegou. Ele sorriu, satisfeito. A verdade pode ser um presente, mas também uma maldição. Rafael estava desmoronando. Como tudo isso se entrelaçava? A tensão no ar mudava, e agora tudo que ele conhecia parecia estar em jogo. Essa revelação mudava o cenário, e a luta não era só pela vida, mas pela verdade escondida. Quem sou eu? O que mais você sabe? Rafael gritou, energia pulsando em suas veias. E enquanto as luzes da cidade piscavam como um aviso, ele soube que a única saída agora era descobrir a verdade. Não importava o custo. Rafael estava paralisado. A revelação da mulher à sua frente, sua mãe, era como um relâmpago cortando o céu escuro. Ele não sabia se ria ou chorava. Uma confusão profunda tomou conta dele. Mãe, você está viva? Ele mal conseguia processar. A adrenalina pulsava nas veias e o ar ao seu redor parecia se comprimir. Rafael, ela começou a falar, mas a voz dela tremia. Havia um peso de decepção e dor em seu olhar. Não é o que parece. Antes que pudesse terminar, outra explosão ecoou ao fundo. O homem mascarado estava agora cercado por seus capangas armados. O clima mudara instantaneamente e Rafael sabia que nada ali poderia continuar como antes. O que mais você sabe? Que mais você esconde? Ele se voltou para o homem, a raiva transformando-se em uma necessidade de respostas. Você deseja saber a verdade? O homem zombou. A verdade é que por conta de escolhas que fez, todos vocês estão entrelaçados neste jogo traiçoeiro. Rafael sentiu um frio na espinha. Que jogo? O que está acontecendo aqui? A incerteza pulsava. Sua mente girava. Mariana olhava de um para o outro, pálida. Cale-se! Gritou o homem, e num movimento súbito retirou algo do bolso. Um dispositivo, talvez. Ao acionar, a cena ao redor começou a mudar.
As luzes da cidade piscavam com uma frequência irregular, e uma contagem regressiva se ilumina por um segundo antes de desaparecer. Está tudo programado, e vocês são apenas as peças. Peças? O que você quer? A frustração de Rafael fazia sua voz soar mais alta. Ele não conseguia entender. E então, um grito. Era Sofia. Ela tentou correr, mas o homem a segurou pelo braço. O brilho de um punhal reluzia sob a luz. E o medo atingiu Rafael como um golpe. Não! Largue-a! Ele avançou instintivamente, mas os capangas o bloquearam. O tempo parecia desacelerar quando viu o homem armado ameaçando Sofia. Um sorriso cruel estampado no rosto. Mas ali, em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. A mulher que estava amarrada, sua mãe, de repente se ergueu com uma força inesperada. Pare com isso! Você não fará nada com ela! O tom de sua voz reverberava. E a presença dela parecia mudar tudo. Você ainda se atreve a se interpor no meu caminho? O homem mascarado disse, sua expressão mudando. Não se esqueça de que eu conheço todos os seus segredos. Você não é quem pensa que é. As palavras cortaram o ar como uma faca afiada. Rafael sentiu uma onda de revelações. O que o homem queria dizer? Mas antes que pudesse reprimi-las, outro clarão explodiu e uma série de tiros ecoaram. O caos tomou forma novamente. Gios em movimento rápido. Briga, gritos, o café tornara-se um campo de batalha. Mariana, corra! Rafael berrou, pegando-a pelo braço. Mas antes que pudessem escapar, um dos capangas disparou. Um tiro certeiro. Rafael corresponder para proteger Mariana, mas algo atingiu seu ombro. A dor foi intensa e ele imediatamente caiu de joelhos, sentindo o sangue se espalhar por seu corpo. Rafael! O grito de Mariana ressoou, mas algo na expressão dela mudou quando um outro tiro ecoou. Um eco ensurdecedor. Ela olhou para o homem mascarado, mas as palavras dele ecoavam em seus pensamentos. A verdade está mais perto do que imagina. E então, algo inesperado aconteceu. Sofia, com um lampejo de coragem, empurrou o homem que a segurava. Ele caiu, surpreso, e no momento de distração, Rafael percebeu. O rosto dele estava coberto pela sombra da máscara, mas por um instante viu algo familiar. Espere! Quem é você? O homem parou de lutar. Seus olhos se frustram. Você realmente está prestes a descobrir. Tudo o que você pensou que sabia, Rafael, está prestes a mudar. Você não é quem você pensa que é, e nem eu. Os gritos estavam tornando-se distantes. O peso da revelação pairava no ar. Rafael mal podia suportar o que estava ouvindo. O destino se aproximava, e em apenas um instante, tudo poderia ser revelado ou desmoronado para sempre. A pergunta ecoava. Quem sou eu realmente? Nada fazia sentido. A dor pulsava e a luta criava um abismo entre eles. Ele estava pronto para descobrir a verdade, mas a sensação de que mais pessoas estavam perdidas nesse jogo apenas o deixava mais angustiado. Enquanto o caos se desenrolava, o futuro deles permanecia uma incógnita. A verdade prestes a desmoronar tudo o que conhecia. Rafael mal podia acreditar no que estava acontecendo. A cena se desenrolava diante dele como um pesadelo real. Sua mãe, de pé ao lado dele, e o homem ameaçando Sofia. O coração batia descontrolado, cada batida ecoando o desespero. Ele sentiu uma adrenalina subir. Mariana, fique atrás de mim! Ele se virou, olhando para sua mãe. O que está acontecendo? Por que você está aqui?
Eu não pude te contar antes, Rafael. Você não estava pronto para a verdade. Mas isto é muito maior do que nós. A voz dela tremia, mas a determinação nos olhos dela brilhava. Precisamos de tempo. Não podemos permitir que ele ganhe. Justo quando o homem mascarado avançava, um grito ecoou. Solte-a! Era Sofia, com um olhar de desespero, mas também de força. Ela não iria ser apenas uma vítima. O instinto a fez reagir. Rafael sentiu um nó na garganta. Um desejo avassalador de protegê-la. O mascarado riu. Você acha que pode me desafiar? Que pode mudar as regras? E então um tiro cortou o ar. O mundo ao redor de Rafael estava se desmoronando em câmera lenta. Não! Ele gritou, sentindo-se impotente e desesperado. Ele agarrou a mão de Mariana. Precisamos sair daqui, agora! A adrenalina tomava conta enquanto puxava os dois para trás. O caos aumentava. A fumaça estava densa e os gritos da multidão ecoavam como um coro. Mas a verdadeira batalha não era apenas contra aquele homem. Era contra as verdades que haviam sido escondidas. Eles correram. A mente de Rafael, uma tempestade de perguntas e incertezas. Ele precisava descobrir tudo, não só sobre Sofia, mas sobre o que aquela vida realmente significava. No meio daquele correria, ele olhou para trás e viu o homem mascarado começando a se levantar novamente. Isso não acabou! Sua voz ressoou através da fumaça, cheia de ameaças e rancor. Rafael sentiu seu coração disparar. Eles poderiam escapar, mas a verdade o perseguiria para sempre. Temos que parar, gritou Mariana, leve, porém firme. O que ele quer de nós? O que isso significa para nós? Rafael parou por um instante, tudo girando na cabeça. Isso não é só sobre nós. Esse jogo está só começando. Ele apontou para Sofia, que agora se aproximava, o olhar determinado. Eu sei que estou em perigo, mas você é a única família que eu tenho, ela disse, emoção transparecendo no rosto. Precisamos agir. Um som de sirenes tornou-se mais intenso. As luzes da polícia iluminavam a cena agora. As vozes se mesclando em um clamor crescente. O homem mascarado havia desaparecido na confusão. Mas Rafael sabia que a luta ainda não tinha acabado. Todas as escolhas que fizemos nos trouxeram até aqui. E agora temos que decidir. Rafael respirou fundo. O que queremos fazer com essa verdade? O olhar dele se cruzou. Uma compreensão silenciosa de que precisava ser feita. Eles não eram apenas vítimas de um jogo. Eram parte de algo maior. Rafael sabia que este era o momento de decidir. Que eles estavam juntos nessa jornada. Vamos desvendar essa verdade, mesmo que doa, ele declarou. A determinação subindo. E assim, sob a chuva que já começava a cair novamente, Rafael sentiu que juntos poderiam enfrentar o que estava por vir. Eles correram rumo a um novo começo, mesmo que o futuro estivesse envolto em incertezas. E então, enquanto o sol começava a romper entre as nuvens, Rafael soube que a verdadeira jornada estava apenas começando. Antes de terminar, eu preciso de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar criando conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final.
E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somos uma comunidade e eu conto com você para continuarmos juntos nessa jornada.